Olá, boa noite. Estamos aqui para dar prosseguimento a mais uma etapa do nosso estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. Hoje, dia 21 de outubro, com muita alegria, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos permita o amparo da espiritualidade amiga, que nos envolva a todos com sua paz, para que possamos aproveitar bem desses momentos de estudo. Deixando aqui desde já o meu abraço, os votos de muita paz a todos aqueles que acompanham esses vídeos em outros dias, outro horário. Que Deus nos abençoe a todos. Lembrando também que todos esses vídeos, realizamos ao vivo, às segundas-feiras, normalmente, às 20 horas, pelo Instagram e pelo Facebook, no meu perfil. E depois, esses vídeos eu deixo todos disponíveis em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem buscar vídeos anteriores, outros estudos também, basta acessar o canal do YouTube, se inscrevam, aqueles que desejarem. E peço àqueles que gostarem do vídeo, que compartilhem, que curtam, para que possa ter uma maior divulgação, possa chegar a mais pessoas. Tá legal? E assim o nosso abraço aqui às amigas, aos amigos que já estão conectando conosco. A querida amiga Luci Faria, muito boa noite. A Ruth Diogo aqui conosco também, boa noite, Ruth. A Cida Baldan, a Irani Zucatelli Gaspar, a Ercília Machado, a Isabel Costa, a Loiva Carnop, aqui também a Aquilina Martinez Rara. Olá, Débora Medeiros também, boa noite, bem-vinda. A Silvia Guerra, a Zuleide Carvalho, que assim seja, Zuleide, muito boa noite. Muito obrigado pelo carinho. E a todos que aqui estão já conectados, muita paz, que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire, que Jesus nos envolva a todos com sua santa paz. Que o estudo possa ser proveitoso para todos nós. Maria Isabel Rubatino, lá de Carandaí, Minas Gerais. Márcia Lima, boa noite, Márcia. Odete Oliveira, tudo bem, Odete? Assim seja, nós todos. Muito bom, fico muito feliz com a presença de vocês para mais uma noite de estudos aqui. Fabiana Watanabe, Rafaela de Conto, muito bem-vindas, boa noite. Tudo bem com vocês? Gorete Curtis também aqui, já chegando, que legal. A gente dá sempre uma enroladinha aqui no início, para que dê tempo, do vídeo ser divulgado e mais pessoas possam acompanhar juntas aqui conosco. Tá legal? Bom, nós vamos hoje, amigos, finalizar o capítulo 6, que ficou um restinho na semana passada. Esse final do capítulo 6, ele já é praticamente uma preparação para o capítulo 7, porque já começa ali tratar daquele primeiro caso dos espíritos que fracassaram. A gente vem comentando já desde o início do livro que o ponto interessante dessa primeira parte do livro é quando André Luiz trata dos exemplos daqueles que se prepararam no mundo espiritual para uma tarefa na Terra e fracassaram. Então nós vamos ver aqui o primeiro caso hoje, esse relato, esse depoimento desse espírito, mostrando para nós em detalhes por que ele fracassou, onde ele errou,
o que ele fez ou o que ele deixou de fazer para que comprometesse a sua tarefa. Então, esse capítulo é bastante interessante e nós vamos então buscar ali o finalzinho do capítulo 6, aqueles que estão com o livro, né? Eu aconselho aqueles que quiserem sempre fazer uma marquinha onde parou, porque a gente às vezes interrompe, né, no meio do capítulo, no final, não estamos fechando o capítulo exato para levar com mais tranquilidade, né? Aqui também chegando a Rose no Insta, tudo bem, Rose? A Ercília Machado aqui no Facebook, quem mais aqui? Arnilda Klettenberg, o Luiz Donizete, tudo bem, Zete? A Solange Fontoura, pedindo oração aqui, né, para o marido que vai fazer cirurgia de catarata. Que Deus o abençoe. Ao final a gente faz a oração, Solange, e aí você leva o pensamento nele, né? A gente pede nessa vibração em conjunto que os bons espíritos possam ampará-lo. A Regina Souza aqui conosco também. Então, vamos iniciando aqui. Nós paramos, amigos, naquele finalzinho do capítulo 6, então, nós estávamos falando do Telésforo, né, que fez aquela palestra lá no mundo espiritual. Ele encerrou a palestra e ele estava conversando com o Aniceto, né, que é o orientador, novo orientador do André Luiz. Então, eles estavam conversando e se aproximaram deles duas senhoras. E essas duas senhoras disseram assim, disseram ao Aniceto: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Então, essas duas mulheres, né, dois espíritos femininos, se aproximaram do Aniceto, que é o orientador, que vai preparar os médiuns, elas querendo informações mais detalhadas da volta, né, da reencarnação do Otávio. Aí, continuando aqui, diz assim: o ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado, atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito de meu agrado localizar agora meu pobre filho em novos braços maternais. Vejam, amigos, que interessante isso. Aqui, essas duas senhoras, né? Uma delas foi a mãe do Otávio, né? Ela está dizendo aqui que ela gostaria que ele reencarnasse como filho dessa amiga dela, de nome Marina, que havia se casado há alguns meses, e que a amiga prometeu cooperação, ou seja, a amiga disse que aceitaria recebê-lo por filho. Para a gente ver aqui, amigos, o planejamento, né, da reencarnação, a gente fala tanto de planejamento reencarnatório, olha que detalhe interessante. Nem sempre nós renascemos no mesmo lar daqueles que são mais próximos de nós. Aqui está sendo pensada, né, a possibilidade do Otávio renascer no lar de uma amiga dessa que foi mãe dele. Então, vejam, ele não tinha, tudo leva a crer aqui, né? Ele não tinha relacionamentos com essa mulher de nome Marina, que se ofereceu para recebê-lo por filho. Mas por quê? Porque as circunstâncias, né, propiciavam isso. Ela estava casada há pouco tempo, possivelmente iria pensar em filhos, ele estava precisando voltar para tentar de novo, porque ele foi um dos fracassados, que nós vamos ver aqui. Ela era amiga da mãe dele de outros tempos. Então, assim, a situação foi se desenhando
E eles começaram a pensar nessa possibilidade, certo? Aí diz assim, Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Então, aqui nessa fala do Aniceto, ele diz assim: por enquanto, quer dizer, ele não descartou a possibilidade. Ele diz que precisa analisar melhor a solução, analisar o processo do Otávio, analisar as condições que ele precisa para a reencarnação, para ver se esse novo lar poderia ofertar-lhe as possibilidades de que ele necessitava, certo? Então não é que o Aniceto negou, ele só pediu para aguardar. É possível, né? É como se ele dissesse, pode ser, mas me dê um tempo, né, para analisar melhor, porque o Aniceto é quem estava mais por dentro ali do processo, né, de toda a história da queda desse Otávio. Tá legal? Meu boa noite aqui aos amigos que foram chegando ao transcorrer da live. Muito bem-vindos, viu? Anderson Tavares, Silmara Simões, Aurezina Santos. Muito boa noite e bem-vindos. Aí, continuando, diz assim: volvi os olhos para o Vicente sem ocultar a surpresa, mas, enquanto as senhoras se retiravam, conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Então as senhoras acataram, né, o pedido de tempo do Aniceto, aceitaram ali, saíram, e o Aniceto então disse ali a André, né, a Vicente, aos que estavam ali. O Aniceto disse: tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações, aqui no centro de mensageiros. Então, Aniceto precisava se ausentar na companhia do Telésforo, né? Aquele espírito que acabara de realizar aquela conferência, aquela palestra. E ele disse, então, para que aqueles pupilos, né, os alunos dele, permanecessem em estudos e observações. Mesmo que ele não estava ali entre eles, ele sugeriu que eles continuassem estudando, né, observando, aproveitando o tempo como se estivessem junto dele, certo? Olha que interessante o que acontece agora. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. É interessante isso, né? Então, Aniceto saiu, pediu para que eles ficassem em estudos e observações. Logo que ele saiu, um companheiro disse: podemos conversar. Se a gente pensasse lá na época de escola, né, poderia pensar assim, quando o professor se afastava e os alunos gostavam mais era de conversar, né? Não era nada de levar muito a sério, em geral, né? Tinha as exceções. Mas aqui não é essa a ideia. Ele não está dizendo vamos aproveitar para conversar à vontade porque o mestre se afastou, né? Vamos ver o que ele vai dizer a seguir. Nosso... Gostou, né? O Edson está se recordando disso, né? Nosso orientador, explicou-me Vicente, solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Olha que interessante isso. Eles, através da conversa edificante, estariam atendendo ao pedido do orientador, estariam trabalhando.
Vamos nos lembrar que os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, eles definem trabalho como toda ocupação útil é trabalho, certo? Lembremos sempre disso, amigos, porque o trabalho é o que move o espírito. Nós precisamos trabalhar, não ligar sempre com o trabalho profissional. Trabalho como atividade útil. Nós aqui, já disse uma vez, né, estamos todos trabalhando, certo? Não só eu que estou me dirigindo a vocês, todos nós aqui estamos trabalhando. Por quê? Estamos nos ocupando com algo útil. Estamos estudando. Então, isso é trabalho. E lá, então, no centro de mensageiros, quando o companheiro disse podemos conversar, eles iriam conversar em torno do assunto que eles estavam aprendendo, sobre preparação mediúnica, sobre tudo aquilo que Aniceto já havia deixado. Então, eles iriam trocar ideias para se enriquecer, né, mais de conhecimento. Então, ele está dizendo aqui, receberemos também a remuneração devida pela cooperação normal. Então, também seriam remunerados lá pelo bônus hora, vamos dizer, né? Teriam também remuneração porque era uma atividade. Ficou claro isso, pessoal? Tudo bem até aqui? Fátima Baldo, tudo bem, Fátima? Bem-vinda, viu? A Margarida Pires também, muito boa noite. Bom, continuando então. Curioso e surpreendido, indaguei. Então, André Luiz achou estranho aquilo, né? Não estava acostumado com isso. E se eu, olha o André Luiz falando, e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Então, André Luiz coloca ali uma possibilidade, né? Já queria conversar, e se ele falasse das coisas frívolas da Terra, que não iria acrescentar em nada, ele também estaria conversando. E aí, também seria remunerado? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu. Porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Olha a realidade do mundo espiritual, amigos. Quando a gente fala aqui, né, nos preparemos para outra realidade bem diferente da nossa aqui. Aqui na Terra, a gente usa muito da tal da dissimulação, né? A gente sorri e por dentro às vezes está bravo. A gente diz, né, olá querido, e por dentro está com raiva. A gente dissimula, né? Agora, no mundo espiritual não tem isso. Aquilo que o espírito está sentindo, ele mostra na sua fisionomia, né? Ele fica claro, ele está dizendo aqui, seu rosto se cobriria de sombra indefinível. E os orientadores perceberiam que ele não estava fazendo bom uso da palavra. É isso aí, Edson, não tem máscaras, né? Estejamos preparados para a realidade, né, do mundo espiritual. Por isso que é bom treinar aqui, né? Evitar essas falas, né, incoerentes, essas falas dissimuladas, porque é um treino para a gente chegar bem ao mundo espiritual. Lá estará tudo claro, né, visível. A gente não esconde as coisas, certo? Boa noite aqui para Adelaide Franco, também no Facebook, a todos que estão chegando. Aí, então, amigos, nós encerramos assim o capítulo 6, vamos agora para o capítulo 7. Aqueles que estão chegando agora e não estão muito cientes, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier, agora iniciando o capítulo 7. Tá legal?
a queda de Otávio, que já é a sequência aqui desse finalzinho que nós lemos. E diz assim: a ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Então, eles começaram a conversar e a conversa ficou interessante, porque nós vamos ver aqui que eles vão conversar com o Otávio, que é esse médium que fracassou, certo? Olá, Mônica Rovigatti, bem-vinda, viu? Boa noite. José Carlos também chegando. Aí diz assim: formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas, que não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. Então, amigos, o André Luiz pediu para o Vicente apresentá-lo para aquelas senhoras, né, que intercederam em favor de Otávio. Ele queria conversar com elas para se inteirar mais sobre a questão da tarefa mediúnica desse Otávio. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos, certo? Então, André Luiz foi apresentado para aquelas duas senhoras que haviam pedido ajuda para Aniceto, para o Otávio, mas ali estava também o próprio Otávio, que ele está dizendo que era um espírito, um senhor aparentando 40 anos de idade. Aqui já fica uma ideia, então, que provavelmente na última encarnação ele tenha desencarnado próximo dessa idade, porque geralmente, né, não é regra, mas geralmente o espírito fica ali se mostrando na idade da última desencarnação. Então, pode ser, né, que não tenha sido uma encarnação muito longa dele. Vamos ver isso mais à frente, né? Não dá para saber aqui ainda, tá? Só disse que ele aparentava 40 anos, um senhor pálido, né? Estava ali mostrando já um certo desânimo na fisionomia. E ele vai narrar aí a história dele. André Luiz diz assim: também sou principiante aqui. Minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Essa fala do André Luiz parece que já é no sentido de uma forma de se colocar de igual para igual com o Otávio. Porque ele sabe que o Otávio tinha fracassado na última encarnação. Então ele chega e diz: olha, eu também sou um médico falido, quer dizer, eu não sou nada muito melhor que você, eu estou na mesma condição. Ele quis ser, dá a impressão, né, que ele quis ser solidário com o Otávio, dizendo a ele que ele também havia fracassado. Como assim? Dando uma força ali, né, para o Otávio não se sentir tão desanimado. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. Olha que interessante, começa a ficar interessante aqui a conversa. Então André Luiz diz a ele que fracassou também, mas aí o Otávio retruca, né? Mas você provavelmente não conheceu as verdades eternas. O que é isso? Realmente, André Luiz não conheceu. Na última encarnação, André Luiz não tinha conhecimento de imortalidade da alma. André Luiz não tinha noção do que representa a vida, não tinha noção das leis divinas, ele pouco conhecia de evangelho, ou quase nada. Ele disse que abria, né, a Bíblia, passava os olhos, mas sem interesse. Então esse Otávio começa a dizer a ele que ele errou, né, mas ele não tinha conhecimento que agravasse os seus erros, certo?
O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim, diz o Otávio. Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Olha que situação. Então o Otávio dizendo, você está me confortando, né? Como se ele dissesse, você me conforta com suas palavras, dizendo que errou, mas você não tinha conhecimento das verdades eternas e eu tinha. O Otávio tinha conhecimento. Porque na última encarnação que ele errou, ele foi preparado na colônia, nosso lar, certo? Ele era já um aluno do Aniceto. Ele já tinha conhecimento de vida imortal, de mediunidade. Ele veio para a Terra preparado. Então, o que ele quer dizer com isso é que o fato dele ter errado era muito mais grave do que André Luiz ter errado. Porque André Luiz desconhecia essas verdades. Certo? Olha só que interessante que ele começa dizendo, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui também para Cidinha Serenleme, Rafael Ducati, o Jefferson Dias aqui também no Insta. Boa noite, viu? Muito bem-vindos. E ele continua dizendo assim, não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Então, o Otávio vai explicando ali a sua vida. Ele não era uma pessoa culta, né? Não tinha formação acadêmica da terra, não tinha feito provavelmente uma faculdade, né? Estudado muito, mas o que ele diz aqui? Dispunha de considerável cultura evangélica. E aí ele diz, para a vida eterna, muito mais importante é o conhecimento das leis divinas, e não o conhecimento acadêmico. Vocês estão entendendo que sério isso e que verdadeiro? Porque aqui na Terra, é lógico que é importante a formação acadêmica, fazer uma boa faculdade, para ser um bom profissional, é lógico que é importante. Mas se nós, amigos, compararmos o que é mais importante, o conhecimento da ciência terrena ou o conhecimento das verdades eternas, das leis divinas, do evangelho mais a fundo, qual é mais importante? Qual vai contribuir mais para o espírito? Nós não podemos analisar a personalidade terrena, porque para o corpo, muitas vezes vão dizer que é a formação acadêmica, né? Ah, vou ter um bom trabalho, vou ganhar bem. Mas para o espírito, qual é mais importante? É isso que ele está dizendo. Isso mesmo, a Loiva está colocando, a quem mais é dado, mais é exigido. Jesus tem essa fala, né? Muito será cobrado ou pedido a quem muito recebeu, numa outra versão aqui que a Loiva coloca. Então, essa é a ideia. Quanto mais nós sabemos, é lógico, mais responsáveis seremos. Isso mesmo, o Leite colocando o conhecimento e a prática. Por isso, amigos, que muitas pessoas dizem assim, eu não quero aprofundar em espiritismo, porque eu não quero conhecer muito, que não, senão vou ser muito cobrado. Essa é uma fala infantil, ingênua. Porque nós precisamos avançar em conhecimento e em virtudes. É lógico que vamos ser mais cobrados, mas nós precisamos crescer espiritualmente. Quanto mais tivermos oportunidade de conhecer mais, busquemos o conhecimento, mesmo que a consequência seja uma cobrança maior, que é lógico. Quem sabe mais, erra, se errou, é mais culpado do que aquele que conhece menos, né? É isso que o Otávio está dizendo. Olha só, ele está narrando, amigos, ele começa a narrar aqui a história dele, vocês vão ver quanta coisa. Aí ele diz assim, ele está explicando por que ele falhou, né? Qual a culpa dele.
tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Olha que grave, amigos. Vocês já pensaram isso? Ele era um médium. Ele está dizendo aqui que ele via espíritos amigos que vinham trazer mensagens amorosas, orientadoras para ele. Vocês já pensaram no que é isso? Um espírito aparecer para ele dizendo... Ele via, ele tinha certeza da realidade espiritual. Porque ele via os espíritos, recebia as mensagens, e ele está dizendo que se perdeu devido à imprevidência e à vaidade. Né? Imprevidência, o que é isso? Uma pessoa que não é previdente, uma pessoa que não é responsável, preocupada de planejar as coisas, né? De pensar no futuro, de agir de forma sensata. Imprevidente, aquela pessoa irresponsável, podemos dizer assim, né? Aquela pessoa que não se preocupava muito com a organização, saber o que busca, saber as suas escolhas, os seus planos. E vaidade, problema de orgulho, né? Não é à toa que os espíritos dizem que o egoísmo e o orgulho está no meio de tudo, das nossas quedas, das nossas falhas. Então, apesar, olha, isso é grave, né? Apesar de ver os espíritos amigos, receber mensagens diretamente deles, ele errou, ele caiu. O Rafael do Castro está colocando aqui, o planeta está em eterna evolução, nós temos que acompanhar com os conhecimentos. É isso mesmo, Rafael. É um progresso, né, amigos? Tanto nosso individualmente, quanto do planeta. O planeta está avançando. Nós somos, né, a humanidade terrestre representa o planeta Terra. Nós precisamos avançar, acompanhar o progresso do planeta. Por isso que vai haver agora, né, aquela questão do exílio, da separação. Aqueles que não acompanham serão realocados para outros orbes, né, onde se sintam mais confortáveis de acordo com a sua condição evolutiva. Certo? Olá, Simone e Otávio, também conosco. Boa noite. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Então, o André Luiz não estava conseguindo acompanhar muito bem o raciocínio do Otávio, porque o André Luiz, quando encarnado, ele não teve, né, contato com o espiritismo, ele não entendia bem ainda essa questão de mediunidade, então ele estava meio que perdido ali, né, diante da fala do Otávio. Ele diz assim, ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas. Então ele não tinha noção da responsabilidade que está investido um médium. Nós vamos falar mais isso. Qual a responsabilidade grandiosa que um médium está investido? Aí ele diz, as tarefas espirituais tornou o interlocutor, quer dizer, o Otávio dizendo agora. As tarefas espirituais, ele continuou algo acabrunhado. As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos. E daí a enormidade de minha falta. Então, as tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos. O que quer dizer isso? A tarefa do médium não é apenas para aquela existência. A tarefa do médium, ela tem projeção para a eternidade. Porque o médium que desempenha bem, ele avança espiritualmente. Ele está preparando condições melhores para o seu futuro. Não é apenas para a existência que está ali realizando.
Então, interesses eternos. Tarefa bem realizada é interesse do espírito imortal. Avançar, crescer, receber tarefas maiores. Quando Jesus disse, né? Quem é fiel no pouco, muito lhe será confiado. Então, tarefas com interesses eternos. Realizou bem aquela tarefa, é do interesse de eternidade. Vai se projetar para tarefas maiores. Vai crescer espiritualmente. Aí ele diz assim, olha que interessante. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. Mordomos de bens da alma, ele está dizendo. O que é um mordomo? É aquele que serve, né? É aquele que atende aos outros, que oferta do seu serviço aos outros. Então, mordomos de bens da alma é aquele que oferta aquilo que vem da alma, possibilidades do espírito. Ele oferta das suas possibilidades espirituais em favor dos outros. Ele é um mordomo de bens da alma. E estão investidos de muita responsabilidade. Por isso que ele compara os estudiosos, né, os crentes, os simpatizantes, ele diz aqui, pode alegar ignorância, inibição, não vão ser tão cobrados. Agora, o sacerdote, diz ele, né, não tem desculpa. Aqueles que foram preparados, que eram missionários realmente, esses não têm desculpa no sentido assim, não adianta alegar ignorância, não adianta alegar apresentar outras desculpas, porque eles tinham preparação, né? Eles tinham um investimento grande e tinha tudo para acertar. Aqui a gente acaba errando, nós vamos ver os motivos, pelas nossas fraquezas, mas as possibilidades eram concretas, né? As possibilidades de acerto eram grandes. A Loiva Carno que está colocando aqui uma pergunta, né? Mas quando a mediunidade é suspensa por mau uso, pode ficar algumas existências sem ter essa aptidão? Mediunidade suspensa por mau uso. Eu entendo assim, Loiva, vou colocar a minha opinião, né? Estamos aqui tentando trocar ideias, não estudo em conjunto. A mediunidade suspensa, como a Loiva coloca, né, por mau uso, nós sabemos que é assim, a faculdade, ela continua com o médium, né? Ele não perde a faculdade. O que acontece é que os espíritos se afastam, né? Os espíritos que iriam trabalhar com aquele médium se afastam. E eles, então, dificultam o processo para que aquele médium se veja impossibilitado de agir, né? Então, essa mediunidade, ela pode ser suspensa, como a gente aprende com Kardec, no sentido de de educar, né, aquele médium que vem fazendo mau uso. Aí a Loiva coloca, pode ficar algumas existências sem ter essa aptidão? Creio eu, Loiva, que vai depender do planejamento reencarnatório, né? Depende do que os orientadores espirituais julgarem. Vamos supor, Loiva, que esse médium que fez mau uso, empregou mal, ele se arrependa, né, depois da desencarnação, ele mostre realmente disposto a corrigir, a agir de novo de forma melhor. Então, assim, Loiva, eu acho que depende muito de cada um, né? Se esse médium que errou muito mostrar-se renovado depois da desencarnação, não é por palavras, né? Realmente mostrar ali uma transformação. Como nós vemos o próprio André Luiz, não fez uma transformação grandiosa depois da desencarnação? Então eu penso que depende de cada um. Pode ser que ele continue, né, nas próximas com nova possibilidade, né?
apesar de ter feito mau uso, mas ainda ele precisará de nova chance. Essa é a minha opinião. Aqueles que discordarem podem colocar aí, amigos, aqui nós estamos para estudar em conjunto, tá? Ninguém é dono da verdade, ninguém é professor. Estamos aqui estudando juntos. Enquanto, se vocês quiserem responder aí, eu vou prosseguir. Dercy Barros também chegando aqui, Simone Otávio, boa noite, viu? Aí ele diz assim, é o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Aqui o Otávio está colocando a gravidade, né? Está colocando como algo muito sério a missão de um médium, amigos. Para a gente ter uma ideia de que a pessoa que vem para uma tarefa mediúnica é uma responsabilidade muito séria. Agora, nós sabemos que tem médios e médios, né? Tem aqueles que se dizem médios, mas na verdade não são, assim, eles pretendem ser médios, né? A gente percebe muita ainda indisciplina, né? Muito despreparo. Agora, aqueles que foram realmente preparados no mundo espiritual, que fizeram desse curso, né, desse estudo com os orientadores, esses espíritos vêm com uma responsabilidade muito grande. Ele está colocando aqui, olha, não tem nada que o exonera das culpas adquiridas. Então, quer dizer assim, errou, ele vai ser responsável. Não adianta jogar a culpa para outros, né? Atribuir a outras condições. Ele tem que assumir a responsabilidade. Aí o André Luiz vai ficando ali meio assustado, né, com tudo isso. Como assim? Será que é tão grave assim, tão sério, né? O André Luiz coloca assim, mas meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. O que o André Luiz está dizendo aqui? Que olhando para o Otávio, ouvindo o que ele está falando, não parece que ele tem errado. É isso que ele está dizendo, em outras palavras. Porque ele está dizendo assim, você está expressando pelas suas palavras conhecimento. Você se mostra, ele diz aqui, né? Consciente de si mesmo, ele disse. Tão superiormente informado, não parece que ele errou, né? Então ele pergunta, onde você errou? Ele queria, assim, os detalhes, né? Como foi a sua queda? Aí que vai entrar a narrativa do Otávio de como foi a sua queda, o seu fracasso. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia. Então as senhoras que já conheciam, né? É como se mostrasse no olhar aquela preocupação, né? Porque ele iria recordar a sua vida, contar ali os detalhes do seu fracasso. E ele diz, relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Então, vai entrar nos detalhes agora. Olá, Leonora Castro, tudo bem? Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo.
a mesma coisa que aconteceu com o André Luiz. Numa existência anterior, ele errou bastante, né? Estagiou lá o tempo na dimensão umbralina, foi resgatado pela colônia, e aí foi atendido por esses irmãos dedicados. Agora que ele começa a esclarecer. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos, para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Pensem bem, amigos. 30 anos de preparação na colônia Nosso Lar. Não é pouco, né? Porque no mundo espiritual a coisa rende. Não é como aqui na Terra. Aqui parece que tudo é travado, né? A gente não aproveita bem as dificuldades, as lutas de cada dia. Mas lá, o tempo favorece as condições harmoniosas. A vida na colônia é muito mais tranquila do que a vida aqui na Terra. Então, 30 anos de preparação não é pouco. É uma preparação intensa, né? 30 anos para voltar em tarefa mediúnica. Ele estava se preparando lá para ser um médium na Terra, certo? 30 anos. Aí ele diz, para saldar minhas contas, por quê? Porque, amigos, a tarefa mediúnica, a gente pode entender assim, é como uma ferramenta que Deus concede para a pessoa resgatar mais rápido. Tipo assim, às vezes tem pessoas que voltam junto daqueles que errou para fazer o bem, para ser dedicado à pessoa, é uma possibilidade. Pode também vir com a tarefa para se doar mediunicamente em favor de muitos. É uma forma de reparação, de resgate. Então, é uma ferramenta preciosa. Por isso que ele diz, saldar minhas contas com mediunidade. E elevar-me a alguma coisa, ou seja, ao mesmo tempo em que ele resgataria, né, o passado, ele poderia, se desempenhasse bem a mediunidade, crescer espiritualmente, evoluir. Olha o que a mediunidade oferece. Possibilidade de reparação, de resgate e de evolução ao mesmo tempo. Esse era o plano dele. Deixa eu ver aqui que a Ana Lúcia Olive está colocando. Aquelas benzedeiras que a gente ia quando criança, são médiums também? Ou só aqueles que trabalham na casa espírita? Muito legal a pergunta da Ana Lúcia, né? Aí, Ana Lúcia, aquelas benzedeiras, né? Que galinho de arruda, né? Faziam aquela oração ali silenciosa, murmurando baixinho, né? Ali realmente eram também médiums, certo? Porque não esse médium, Ana Lúcia, não esse médium preparado como Otávio, certo? Era um médium natural, a gente pode dizer. Essas mulheres, né, com bastante fé, dedicadas ali, que oravam, né, que benziam, quantas crianças, né, alcançavam melhoras de saúde a partir dessas benzeções, né? Porque eram médiuns naturais, entendamos isso. Não eram médiuns preparados para uma tarefa mediúnica, como Otávio. A pessoa tem uma sensibilidade, ela tinha ali uma inspiração, ela recebia ali o amparo dos espíritos, assim como uma mãe, amigos. Uma mãe que, diante do seu filho enfermo, abraça o filho e faz uma prece, um médium também, né? Ela está ali numa condição de intermediária do auxílio de mais alto. Então, são médios naturais, diferentes daqueles médios preparados para o trabalho, tá? O título do capítulo, será que já... Ah, Queda de Otávio. A Loiva já respondeu para o Edson. Obrigado, Loiva. Legal. Ficou claro, então, Ana Lúcia? Nesse sentido, tá? Bom, então, preparou todo esse tempo. O plano era ser um bom médium, reparar o passado e crescer espiritualmente.
Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Quer dizer, ele está reconhecendo que ele recebeu muita ajuda, o Otávio, tá? Reconhecendo que ele recebeu muito auxílio dos espíritos para que ele desempenhasse bem a tarefa, foi muito bem preparado. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, olha só agora, amigos, prestem atenção nisso. Então, ele recebeu o auxílio do Ministério da Comunicação, mas, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Gravem isso, amigos. Ele está dizendo aqui que toda aquela preparação no mundo espiritual, além de todo o auxílio que ele recebeu, ele destacou aqui o auxílio de 6 espíritos amigos que o ajudaram muito intensamente. Ele está dizendo 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Gravem isso, porque ele vai falar desses 6 espíritos mais à frente. Tá legal? Aí diz assim: técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas de meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Olha só, até isso, os técnicos da espiritualidade vieram acompanhando ele para a reencarnação e concederam a ele um corpo sadio, que era algo essencial para desempenhar bem a mediunidade. Tinha um corpo saudável, já era mais um acréscimo de misericórdia divina. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. Então, veja, mais detalhes da programação reencarnatória dele. Eles concederam a ele um trabalho de relevo, era um trabalho importante que ele teria na Terra. A possibilidade, né, de desempenhar esse trabalho de destaque. Ele está dizendo aqui, junto de falanges de colaboradores encarregados do Brasil. Então, assim, dá a entender que muitos espíritos tinham encarnado naquela região para onde ele iria, e ele iria atuar junto desses tarefeiros também, do espiritismo, da espiritualidade, né? Em tarefas ali juntos, certo? E também ele iria atender a irmãos ignorantes, perturbados e infelizes. Ele seria aquele médium que poderia trazer mensagens de estímulo aos trabalhadores encarnados juntos dele, mas também aquele médium de auxílio aos infelizes, aos necessitados, certo? Eu já vou dar uma olhadinha nas mensagens de vocês. Deixa eu só concluir aqui o raciocínio, tá bom? Para a gente encerrar aqui por hoje, aí eu vejo as mensagens de vocês. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Então, não fazia parte do plano reencarnatório casar-se. E ele deixa bem claro, né, para não deixar dúvidas para quem está lendo o livro. Porque poderia pensar, então o médium não pode casar-se? Não é isso. Ele está dizendo aqui, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, não tem nada a ver. Mas porque o caso particular dele assim o exigia. O planejamento dele, melhor seria que ele não casasse. Nós vamos entender mais isso à frente. Então, fazia parte do plano não se casar.
Tudo isso, amigos, é planejamento reencarnatório. Deixa eu ver aqui uma coisa, porque eu acho que vai longe ainda e nós já estamos estourando a nossa 1 hora aqui de estudos, né? Deixa eu ver se eu vou parar por aqui. Amigos, eu acho que nós vamos ter que ficar por aqui, senão eu vou querer acelerar, vai ser pior. Ó, quem está com o livro aí, eu vou fazer uma marquinha aqui nessa fala, que o matrimônio não deveria fazer parte das cogitações. Quem está com o livro, se quiser fazer uma marquinha aí, para ver onde parou, porque depois é difícil prosseguir, né, na próxima semana. Por que, amigos? Eu vou parar aqui. Esse parágrafo é muito longo. Ele está narrando todo o planejamento reencarnatório. Tem muitos detalhes aqui, e eu estou vendo aqui que em 5 minutos não vai dar para a gente falar isso. Então, para a gente não atropelar aqui as explicações dele, a gente para por aqui e continua na semana que vem, tá bom? Lembrando, então, que ele está narrando todo o planejamento reencarnatório, as facilidades que ele teve, as coisas que ele previa, né, como possibilidades, e a gente continua na próxima semana, tá? Deixa eu ver aqui, a Irani Gaspar Zucatelli colocou assim, a minha avó era uma ótima benzedeira. Então, que legal, né? Tinham muitas, né? Minha mãe já me levou em benzedeira também, me recordo disso. Aqui o Edson Fukuta está colocando, Paulo, essas benzedeiras não poderiam ser consideradas magnetizadoras, usando seu próprio magnetismo nas curas? Também, pode sim. O que o Edson coloca também é uma realidade, porque elas tinham, né, uma capacidade de doar fluidos. É uma magnetizadora, sem dúvida. O que eu coloco médium natural, Edson, é no sentido assim, porque pela vontade de auxiliar, pela bondade do coração que essas benzedeiras tinham, eu entendo que elas encontravam o auxílio dos bons espíritos também, né? Então, a partir do momento que um bom espírito ajuda, é uma forma de mediunidade. Por isso que eu disse médiuns naturais, né? Mas com certeza o fluido próprio, né? O magnetismo próprio delas também, que conseguia transferir, né, para outros. Então, a Fátima lembrando, né, a Fátima Baldo lembrando, Divaldo também não se casou, não estava no planejamento. O Chico também não se casou, né? Mas aqui, amigos, entendamos bem isso, para a gente não fazer uma regra geral, né? Estender isso generalizando. Não tem problema que o médium se case. Nós vemos muitos médiums bons casados, né? Não tem problema, não atrapalha em nada. A questão aqui que o Otávio fala é que ele fez um planejamento, nós vamos entender isso à frente. O plano dele, o tipo de vida que ele levaria, não estava previsto o casamento no sentido de favorecer ele realizar melhor a tarefa, tá bom? A Mônica Rovigatti está dizendo aqui, eles davam passes dispersivos nas crianças, descongestionando os centros de força e descarregando as crianças. Olha só, a Mônica, né, colocando com termos aí mais técnicos, né? Os passes dispersivos, né? Eliminando ali os fluidos ruins, né, que provavelmente estavam envolvendo essas crianças. Muito bom, mano. A Silvia Guerra está colocando aqui, deixa eu ver, só um minuto. Não seriam as benzedeiras antigas médiuns curadoras, do qual nos fala Kardec no Livro dos Médiuns, e que eram necessários na época em que o Espiritismo estava raiando aos poucos na humanidade, e muitas vezes falharam ao usar o dom para ganhos materiais. Médiuns vêm falhando ao longo do tempo, nas mais diferentes missões. Então, poderiam ser também, né? Esses médiuns curadores. Apesar que, Silvia, as benzedeiras que eu conheci mais, assim, tive mais contato, não eram bem curadores, médios curadores, né? Elas ali aliviavam aqueles sintomas ruins, né? Não sei, pode ser que tivesse algumas outras, poderia ser que alguma fosse também, né, um tipo de médium com possibilidade de cura, né?
como nós vemos aí, como a Silvia bem coloca, né? Vemos exemplos infelizes, né? Exemplos lamentáveis de médiuns que se perderam, né? Médiuns com tarefa de cura e se deixaram levar por outros caminhos, né? Comprometendo a tarefa. É verdade isso. Obrigado, Arnilda. A Cloricida do Carmo, vindo do estudo do Alexandre, boa noite. Graciele Salles aqui também. Então, a Loiva está lembrando algo que eu iria fazer mesmo aqui a vibração ao final, pessoal. Não sei se todos viram, teve uma notícia hoje, né, de que desencarnaram, a Loiva está colocando aqui, 7 jovens atletas, né, lá de Pelotas, que estavam se transportando, se não me engano, por Paraná, né, eles iam participar de competições de remo, e houve um acidente e desencarnaram muitos desses jovens, né? Eu já ia mesmo, Loiva, estava me recordando dessa tragédia aí que houve, né? Para a gente fazer a vibração aqui também. Obrigado, viu, Ruth? Que assim seja. O Antônio Luiz Sampaio também, a Ercília Machado, Silmara Simões dizendo, normalmente as benzedeiras são da Umbanda. Não necessariamente, viu, Silmara? Tinha muitas benzedeiras que eram católicas também, que eu conhecia. Ela não era bem ligada com a religião, né? Fazia aquela benzeção ali por conta própria, né? Acho que não vinculada. Mas pode ter também as benzedeiras da Umbanda, né? De quaisquer crença aí. Então, a Márcia confirmando, né? Que foi no Paraná, de lá onde ela mora, né? Estavam voltando de São Paulo, a Loida está dizendo. O Cláudio Criscolo aqui também. Boa noite, muita paz para você também, Cláudio. Vamos então, pessoal, fazer a nossa oração final, fazer a nossa vibração, então, por esses irmãos. Que nós todos juntos, nessa hora, possamos unirmos nossos pensamentos, rogando a Deus, nosso Pai, as suas bênçãos por esses irmãos, então, esses atletas, esses jovens que desencarnaram lá, que eram de Pelotas, né? Desencarnaram nesse acidente, né, no Paraná, que foi noticiado aí hoje bastante. Que os bons espíritos amigos possam envolvê-los com a sua paz. Com certeza, esses irmãos serão amparados, que eles possam receber as vibrações amorosas, que aí também é um complemento da ajuda. Que nessa hora a gente oferte a eles o desejo de paz, de esperança, de muita fé, de resignação, para que eles se mantenham serenos, para que eles aceitem a nova situação. Nós sabemos que não existe o acaso, possivelmente isso já fazia parte de um planejamento, né, reencarnatório, uma provação ou uma expiação coletiva, mas que Deus ampare a esses irmãos, ampare também aos familiares. É difícil para aqueles que ficaram, né, enfrentar essas mortes repentinas. Que Deus fortaleça todos os familiares, amigos, para que tenham fé, coragem, esperança, para compreenderem que Deus sabe o que faz. Deus nunca permitiria sofrimentos desnecessários. Então, que esses irmãos recebam a nossa vibração de muita paz, de coragem, de esperança, de fé, de bom ânimo, para que eles, então, prossigam para a vida espiritual na melhor condição possível. Rogamos também que Deus abençoe aos irmãos suicidas, que sabemos o quanto enfrentam de dores, de aflições. Que esses irmãos recebam a nossa vibração amorosa, desejando a eles a paz,
que eles possam sentir que essa dor, que esse sofrimento não será eterno, que isso é uma fase que vai passar, que eles tenham esperança de um futuro melhor, que eles recebam essa nossa vibração como uma luz que chega, uma luz fraquinha que seja, mas mostrando a eles uma réstia de esperança de que dias melhores virão. Que Deus abençoe também a todos os irmãos que ainda estão presos ao mal, aqueles que estão fazendo mau uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. Que Deus tenha misericórdia desses irmãos doentes da alma, que ainda não compreenderam o caminho do amor, não encontraram ainda a luz do Evangelho em suas vidas. Que nossa vibração possa, quem sabe, tocar o coração de algum desses irmãos, despertando para uma vida melhor. Que Deus os envolva com sua paz, com seu amor imenso, e que cada um encontre um caminho melhor. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelas bênçãos que recebemos constantemente, e por mais esta noite que estivemos reunidos em seu santo nome. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com sua paz e nos fortaleça para as lutas de cada dia, nessa busca de nos tornarmos alguém melhor, na busca do homem novo, na busca de colocar o Evangelho em nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado, queridas amigas, queridos amigos, por mais esta noite de estudos. Que alegria de cada vez, né, de semana em semana, vamos aí acumulando uma trajetória de estudos, né? Quanto tempo já? Já estamos aqui, os primeiros que começaram comigo aqui, estamos desde o início da pandemia, lá em 2020, né? Completando já quase aí 5 anos de estudos nessas lives, né? Estudo após estudo. E eu só tenho que agradecer porque os amigos vão se renovando, vão chegando novos amigos e permitindo que eu sempre tenha aqui companhias muito agradáveis, né? Amigos e amigas que compartilham comigo desses momentos de reflexão, de aprendizado, que para mim tem auxiliado muito. Verdade, Zuleide Carvalho aqui dizendo, eu, por exemplo, a Zuleide, uma querida amiga que nos acompanha aí desde esse início, né? Me recordo bem, muita dificuldade lá no início, muitos problemas para realizar os estudos, né? Muita falta de experiência que a gente vai conquistando um pouquinho através do tempo. Mas que bom, né? Que a gente olha para trás, vê ali uma trajetória que nos ajudou tanto, né, a conhecer um pouco mais da doutrina. A gente vai aprendendo, vai compartilhando um pouquinho que aprende e vamos conquistando amigos. Quantos amigos hoje já? Eu fico tão feliz com isso. Então, a minha gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que sempre nos ampararam nessa trajetória aí de aprendizado, de estudos. A Mônica dizendo, cheguei mais tarde, há 1 ano, mas cheguei para ficar. Que legal, né? Isso é muito bom, fico muito feliz, viu, Mônica? Quantos amigos, a Débora Medeiros aqui agradecendo, a Rose no Insta, a Fátima Baldo dizendo, comecei na pandemia com o Livro dos Espíritos. Pois é, Fátima Baldo, tantos amigos aqui, outros também que estiveram juntos, alguns outros que não estão no momento, né, participaram um tempo, mas a vida vai, né, surgindo novas atividades, foram chegando outros amigos, mas tem muitos lá desde o início também. Marcelinho, e quantos de vocês que estão aqui hoje, eu também quero agradecer muito, né, por ter conhecido esse grupo, que conheci lá na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier,
que hoje, infelizmente, parece que, né, não está ativa aí a página, mas foi um lugar onde eu conheci muitos de vocês que estão hoje aqui, né, participando conosco. A Loiva, Carmen, que também quanto tempo já, né, estamos juntos aí estudando. A Loiva colocando o lado bom da pandemia foi saber desses estudos. Que legal, né? A gente, diante de uma situação adversa, não dava para ir ao centro, encontramos uma saída, né? E a gente vê o quanto isso veio para ficar. Hoje nós vemos as lives se multiplicando, né? Possibilidades renovadas para todos os gostos. A gente vê aí que oportunidades de estudos não faltam, né? Temos diversidade de estudos, de multiplicadores, cada um com o seu modo, para a gente buscar aqueles que mais se afinizam. Então, é muito bom isso, nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos têm propiciado tantas oportunidades de conhecer mais dessa doutrina maravilhosa e do Evangelho de Jesus, né? Muito obrigado, então. Continuemos juntos, se for possível, né? Se Deus nos permitir. Vamos seguindo. Até quando for possível, vamos levando juntos aqui nesse aprendizado em conjunto e nessa amizade, mesmo que virtual, mas a gente sente o carinho, né? A afinidade, esse desejo de mesmas buscas, né? Isso é muito, isso fortalece, né? Isso é alimento da alma. Lourdes Galvani também, muito legal. Então, amigos, fiquemos na paz de Deus, que Jesus nos abençoe a todos. A próxima oportunidade, então, do nosso encontro na quarta-feira, tá bom? Aqueles que estudam conosco o Evangelho de Mateus, até a quarta. Ia me esquecendo. Na próxima semana, amigos, esse nosso estudo do Mensageiros, teremos que fazer na terça-feira, tá? Eu tenho compromisso domingo e segunda próximos. Então, só vou conseguir realizá-lo na terça. Me perdoem aqueles que a terça fica ruim. Mas não tem outra chance. Teria que ser na terça ou não fazer. Então, será terça-feira, tá? Aqueles que não puderem, depois fica gravado. E o Evangelho de Mateus na próxima quarta. A Fabiana Watanabe também comentando aqui, legal, fiquei sabendo através de uma amiga, né, numa palestra espírita do José Carlos de Luca. Ele seguia seus estudos e me indicou, desde então acompanho. Que legal, Deus sempre continue fortalecendo a todos. Muito legal, né, Fabiana? A gente vai através de um de outro. O José Carlos de Luca, né, um grande orador aí, né, onde a gente aprende muito com ele. A gente vai assim, né, conhecendo aqui, conhecendo ali, vamos aumentando os laços de amizade. Muito obrigado, muito bem-vinda também, Fabiana. Que bom com a sua presença conosco. Até o nosso próximo encontro, então. Muita paz, Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço.